Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um dia podendo falar da palavra do Senhor. E eu creio que será uma bênção para mim e para você, amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 56. Esses salmos diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia e me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne, ou o que me possa fazer o homem mortal. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajunta-se e esconda-se, marcam os meus passos como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão eles no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei, eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem? Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te rendei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrará os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, a gente consegue entender aqui que Davi, ele está passando mais um momento de perseguição, mais um momento de luta. E a gente vê que o homem em si, nos momentos mais difíceis da vida, sabe, nos momentos mais cruciais, a tendência do ser humano é ficar desesperado, é procurar qualquer tipo de solução, é correr atrás de qualquer coisa que possa aliviar a tensão do seu coração. E é comum justificar mentiras, atos de violências ou outros tipos de erro por causa das circunstâncias difíceis que a pessoa está enfrentando. Então a gente vê que Davi aqui, sendo humano, ele mostrou essa tendência de desespero. Quando o jovem Davi aqui estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele fugiu, ele correu. E não que isso seja errado, irmãos, mas ele fugiu da aparência do mal, ele fugiu daquilo que estava afrontando a tua vida. E ali quando ele correu para Nob, ele conseguiu a ajuda do sacerdote. E depois dessa ajuda ele correu e saiu do seu país. E ele procurou refúgio na cidade filisteia de Gate. Há uma certa ironia nessa escolha de Davi, pois Gate era uma cidade de onde veio Golias, onde o campeão dos filisteus, que caía diante ali de Davi. E a gente sabe que há muita controvérsia nesse momento que Davi fugiu. Às vezes a gente fica perguntando, poxa, Davi não era valente, Deus não estava com ele não era ungido de Deus. Por que ele fugiu? Por que ele não enfrentou? Irmãos, a gente tem que entender que muitas vezes na nossa vida há momentos de enfrentar e há momentos de nós escondermos. A gente tem que ter o entendimento, o discernimento das coisas, irmãos. Muitas das vezes nós temos que enfrentar de frente o nosso gigante, como ele enfrentou Golias. Mas tem vezes também que nós temos que se esconder. Temos que procurar refúgio em Deus. Temos que aguardar o próprio Senhor pelejar por nós. E aqui Davi entendeu que esse momento era esse. Que não era momento de ele enfrentar o rei. Até então, irmãos, ele tinha a sabedoria que ele não podia intentar nada contra o ungido. Por mais que o Espírito Santo de Deus não estava mais sobre o rei Saul, mas ele sabia que ele não poderia levantar a espada contra o rei Saul, até o momento oportuno que Deus desse a vitória para ele. Então aqui a gente vê, irmãos, que esse título do Salmo 56, esse contexto histórico, esse hino de Davi,
quando os filisteus o prenderam em Gate. E o primeiro verso é um apelo urgente para a misericórdia de Deus. Aqui o autor enfrentava as ameaças dos seus inimigos. A gente vê que ele diz aqui várias vezes: o homem procura ferir-me e oprime, pelejando todo dia. A gente vê que ao longo do Salmo ele fala de seus adversários no plural. Então ele está dizendo que eram muitos. Que todos eles torcem as minhas palavras, eles ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos. Então a gente vê que faz perfeito sentido que ele refere a esses adversários filisteus como estrangeiros e não como o próprio povo de Deus. Quando ele pede para Deus derrubar os povos na sua ira, isso Davi está falando porque ele viu a malícia e o número grande dos seus adversários e reconheceu que a única resposta se encontrava em Deus. Não era na força do teu braço, era na força do braço do Senhor, do Deus Altíssimo, em quem ele confiava. Davi ele responde à sua ansiedade com um refrão usado 2 vezes nos Salmos. Olha o que ele diz: é em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal, um homem? Depois ele fala novamente: é em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? A gente sabe que apesar de ter tentado resolver o problema com seus próprios recursos, Davi só achou paz e tranquilidade, irmãos, diante das ameaças, quando ele depositou a confiança em Deus. Quando diante do Criador do universo, dos céus e da terra, ele colocou a sua confiança, ele disse: o que um homem ou bilhões de homens seria capaz de fazer? Essas expressões aqui, irmãos, a gente vê a certeza da confiança em Deus. Davi alcançou a fé de que todos nós precisamos. Sabe, a gente pode ver aqui no contexto bíblico, foi o que faltou a muitos. Foi o que faltou aos israelitas no deserto quando recusaram tomar a terra em que Deus lhe prometeu. A gente lembra naquela época onde Moisés mandou aquele povo, aqueles 12, espionar a terra prometida. Essa passagem se encontra em Números 13, 25 e 14, 12. E eles não tiveram fé, irmãos. Somente Caleb e Josué. Somente os 2 tiveram fé. E os outros não tiveram fé e eles não alcançaram a terra prometida. Somente Caleb e Josué alcançaram a terra prometida. Foi o que trouxe o livramento para Daniel na cova dos leões, irmãos. Foi a fé em Deus. E o leão não teve poder sobre a vida de Daniel. Foi o que aconteceu com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados numa fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. E eles tiveram fé que eles não iam se prostrar a Deus algum, somente no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. E eles não foram queimados. E dentro da fornalha tinha um 4º homem que era semelhante ao Filho de Deus, o Filho do homem, o Deus que tudo pode, Jesus Cristo. Então, eles saíram da fornalha sem sequer ter o cheiro de fogo. E eles foram resgatados pela sua fé. José demonstrou essa fé quando foi maltratado ali como escravo no Egito, irmãos. E Deus deu o livramento, Deus deu a sabedoria àquele homem e ele se tornou poderoso na mão de Deus. Poderoso no Egito. O 2º homem mais importante daquela terra. Isso é diferente do seu pai, o qual passou décadas e décadas tentando manipular as pessoas e as circunstâncias pela sua própria vantagem. Você vê a diferença? Então aqui a gente vê que Davi encerra os Salmos, irmãos, com uma reação de gratidão pelo livramento que Deus lhe deu. Olha o que ele fala no final: os votos que fiz e eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Quando a gente recebe o livramento da morte, irmãos, a consequência dos nossos próprios pecados, nós poderemos oferecer menos a Deus? Claro que não. Quando Ele livra a nossa alma, quando Ele livra nossas vidas da morte, nós devemos nos entregar a Ele e oferecer o nosso serviço em profunda gratidão.
Nós precisamos ser gratos a Deus pelos livramentos, pois Ele nos livra todos os santos dias, irmãos, de grandes coisas. Deus nos livra de muitas coisas. Então sejamos gratos com Deus, tenhamos fé em Deus, para que nós possamos vencer todas as nossas dificuldades e ter vitória em Cristo. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu creio que trouxe esse conforto ao teu coração, de você confiar em Deus, assim como Davi confiou. Há momentos que a gente tem que enfrentar, há momentos que nós temos que refugiar. Entenda esses momentos na tua vida, irmãos, para que você consiga vencer, para que você consiga ter discernimento e Deus venha trazer o livramento sobre a tua casa. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo e que você tenha uma semana maravilhosa para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu sou o evangelista Fábio Palini. Essa é a palavra que eu tenho para você. Se você está vendo o vídeo pela primeira vez, irmãos, estamos fazendo uma campanha de 150 dias, onde estaremos lendo os 150 salmos. E está sendo uma bênção, está sendo maravilhoso. Nós estamos nos enriquecendo com essa palavra do Senhor. E eu creio que vai trazer vitória para todos nós. Então entra aqui na página, não se esqueça de curtir a página, isso ajuda muito a crescer cada dia mais e levar a palavra aos corações. É muito importante, não vai levar um minutinho do seu tempo, é só você entrar na página e clicar em curtir. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. Se você quiser ajuda, oração, seja o que for, eu estarei aqui para te ajudar. Por isso tem um botão escrito WhatsApp aqui na página, é só você clicar que você vai conseguir falar comigo e eu vou te ajudar naquilo que for possível através da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus.